Fala galera, na aula de hoje eu vou matar uma dúvida que muita gente me pede, estrutura with. Então nessa aula ela vai ser um pouquinho diferente, a gente não vai pegar uma aplicação de mercado de trabalho, a gente vai entrar mais a fundo em como funciona uma estrutura específica do Python, no caso o with. E se você gostar desse tipo de conteúdo, depois deixa para mim no comentário que você gostou desse tipo de conteúdo, entrando mais a fundo em alguma estrutura do Python, e me sugere também outras dúvidas que você possa ter em Python, que eu gravo o vídeo aqui para ajudar vocês, beleza? Bom, no link da descrição tem alguns conteúdos para você pegar e fazer o download. Tem o gabarito dessa aula aqui, e eu vou deixar também um mini curso introdutório de Python para você que está aprendendo Python para te ajudar nessa jornada, beleza? Entra no link da descrição, pega lá e vamos embora. Bom, o que é a estrutura with, para que ela serve, como que isso vai funcionar e dararara. Vamos lá. A estrutura with, ela é até meio difícil de pronunciar, with. É uma estrutura que serve para você, essencialmente para facilitar a abertura e fechamento de arquivos, tá? Esse, digamos assim, é a maior aplicação dela. E por que isso é importante? Porque é muito importante você entender que quando no Python você manda ele abrir um arquivo especificamente, aquele arquivo meio que fica aberto o tempo todo. E se você não fecha aquele arquivo em nenhum momento, é como se ele continuasse aberto, mesmo o seu código já tendo terminado de rodar. Então é muito importante que sempre que você use, a gente vai fazer esse exemplo aqui, mas sempre que você abra um arquivo no Python, você depois que fizer tudo que você quer fazer com ele, você fecha esse arquivo. E só que normalmente são linhas de códigos separadas. Então você pode acabar, primeiro, escrevendo o código para abrir o arquivo e esquecendo de escrever o código para fechar. E segundo, você pode escrever o código para abrir o arquivo e no meio do caminho, antes de fechar o arquivo, ele dá um erro no seu código e travar ali no meio. Então o seu arquivo vai continuar aberto e aí a próxima vez que você for executar pode ser que te dê um problema. Então para isso existe a estrutura with que vai facilitar a nossa vida. Então vamos entender primeiro, né, essa comparação, esses dois exemplos, sem a estrutura with e com a estrutura do with, para a gente ver o que vai acontecer. E aí a gente entende também como que ela funciona na prática, como que você programa ela. Eu imagino que muitos de vocês que tenham essa dúvida devem ter encontrado códigos com essa estrutura e fica assim, o que é isso? O que está acontecendo? Eu vou te ensinar a ler essa estrutura e entender ela. Então vamos lá. Primeiro, digamos que eu quero abrir um arquivo TXT, escrever um texto nele e fechar. Ou seja, eu quero criar um TXT no meu computador, e aí pode ser um arquivo que já exista ou que não exista, tanto faz, e escrever dentro dele uma mensagem, beleza? E aí eu quero salvar ele. Bem simples. Abrir um arquivo TXT, escreve um texto, salva ele e fecha. É isso. Como que a gente faria isso em Python sem o with? Então vou botar aqui, ó, sem with. A gente faria da seguinte maneira, você vai fazer assim, ó, o arquivo vai ser open, e aí a função open, você passa dois parâmetros para ela. Primeiro é o nome do arquivo que você quer abrir, então eu quero abrir, por exemplo, um meu arquivo txt, tá vendo? E a segunda informação que você passa para ela é o modo que você vai abrir esse arquivo. Quando você abre um arquivo no Python, você escolhe se você quer abrir ele em modo de leitura, para pegar as informações dele, ou em modo de escrita, para você registrar informações dentro dele. Como eu quero escrever um texto dentro desse arquivo, eu vou abrir em módulo write, W de write, beleza? Não sei se a minha pronúncia tá boa, né, aqui, em inglesinho, né? Ó, write, beleza? Por isso que é o W, e o ler em inglês é read, por isso que é o R, beleza? Então, como a gente quer em modo, eu quero escrever alguma coisa dentro desse arquivo, eu vou colocar o W aqui dentro. Show de bola. Agora, o que eu quero fazer? Agora eu quero efetivamente write no arquivo, eu quero efetivamente escrever alguma coisa no arquivo. Então eu vou botar o arquivo.write. E aí você diz aqui qual é o texto que você quer escrever nesse arquivo. Repara, isso aqui abre um arquivo txt e salva ele na variável arquivo. Agora eu vou usar a variável arquivo e vou escrever nela um texto do tipo, eita Lirinha, manda vídeo novo pra gente aí. Sem acento nem nada, tá? Eu peço que você não coloque acento só para não dar problema de codificação de texto nem nada do tipo. Acho que vai facilitar a nossa vida aqui e depois a gente deixa esse assunto para um outro vídeo. Então tá lá, ó. Eita Lirinha, manda vídeo novo aí pra gente aí. Nesse momento, o arquivo ainda tá aberto. Então repara, se você executar esse código aqui, esse código ele não vai dar erro, ele vai funcionar. Só que seu arquivo ainda tá aberto. Então o código não vai dar erro, ele não vai exibir uma mensagem de erro pra gente, só que você vai ter um problema. Consegue ver isso? Porque o arquivo vai continuar aberto. Então se você tentar rodar ele de novo, ele vai tentar abrir um arquivo que já tá aberto. Sabe? Então vai ficar meio confuso. Então o que você tem que colocar aqui dentro? Você tem que colocar um arquivo, ponto, close, para fechar o arquivo. Beleza? E aí entra justamente aquele ponto que a gente comentou. Vamos rodar isso aqui primeiro, para ver se está funcionando. Ó, peguei,
rodei o código. Rodei o código, agora não deu erro nenhum. Como não deu erro nenhum, se você abrir agora o meu arquivo, tá escrito ali, ó, eita Lirinha, manda vídeo novo pra gente aí. Tá vendo? Escreveu no arquivo, muito bem. Se eu botar aqui, ao invés de eita, qual é Lirinha, olha o que vai acontecer. Vou rodar o código, pá, e abrir aqui o meu arquivo, tá lá, ó, qual é Lirinha, manda vídeo novo pra gente aí. Beleza? Então ele tá sempre substituindo o que tá escrito dentro daquele arquivo. Agora, repara o seguinte, se em algum momento eu fizesse alguma coisa nessa linha de código aqui, que desse erro, o seu código ia parar com o arquivo ainda aberto. Tá vendo? Com o arquivo ainda aberto. E para evitar esse tipo de coisa, e também para simplificar esse processo de ter que abrir e ter que fechar, existe a estrutura with. Então, com o with, como é que funciona? O with, basicamente, ele vai abrir o arquivo e quando termina o with, automaticamente ele fecha o arquivo. Beleza? Então, quando termina esse cara, automaticamente ele fecha o arquivo. Você, programador, não precisa escrever o arquivo.close, porque o arquivo automaticamente já vai ser fechado. Então, como que eu faria esse mesmo processo aqui em cima, só que com a estrutura do with? Seria assim, ó, with open. Então, você coloca com esse arquivo que você vai mexer, open, e aí a mesma coisa, meu arquivo txt, no modo de escrita, e aqui você coloca as arquivo. Então, o que essa linha de código está fazendo? Exatamente a mesma coisa que essa linha de código aqui. Ele está abrindo o arquivo e armazenando ele na variável do arquivo. Só que a estrutura do with pede que você peça que você escreva dessa maneira. With arquivo, as arquivo. Ou seja, com esse arquivo aqui, que eu vou dar um apelido para ele de arquivo, o que eu quero fazer com ele? É isso que ele está escrevendo aqui. Com esse arquivo, o que você quer fazer com ele? Ah, eu quero escrever nele. Eu quero executar um arquivo.write. Aí aqui eu vou escrever um outro texto só para ficar diferente para a gente entender que esse código executou. Então eu vou botar aqui, por exemplo, o texto. E aí, Lira? Tranquilão? Sem acento nem nada, tá? Só cuidado para não botar acento para não dar problema. Então, e aí, Lira? Tranquilão? E aí, se eu rodar esse arquivo aqui agora, olha só o que vai acontecer. Peguei e rodei o arquivo. Olha lá, ele rodou numa boa e agora tá lá. E aí, Lira? Tranquilão? E não deu problema nenhum. Por que não deu problema nenhum? Porque o with, automaticamente, ele está abrindo o arquivo aqui, e assim que ele roda o arquivo.write, ele fecha o arquivo. Porque quando ele sai da estrutura do with, automaticamente ele já fecha o arquivo. Então, primeiro, você não precisa lembrar de ter que fechar o arquivo. Segundo, são menos linhas de códigos que você está escrevendo aqui. Claro, essa linha de código aqui, na minha opinião, é um pouquinho mais confusa que essa daqui de cima. Mas uma vez você dominando e entendendo a estrutura do with, você sabe fazer ela. Então, sempre que você for abrir um arquivo, registrar alguma informação nele e fechar, é legal que você use a estrutura do with, porque ela garante que você nunca vai ter esse problema de o arquivo ficar aberto ou coisas do tipo, e ainda simplifica, são menos linhas de código. No geral, se você escrever menos linhas de código, é melhor do que escrever mais linhas de código. Ah, Lira, mas só saiu de 3 linhas de código para 2 linhas de código. Sim, foi só isso mesmo. Mas é melhor, a verdade é essa. E aí, se você quiser, só para dar um exemplo aqui também, você poderia fazer isso para ler o arquivo, não tem problema nenhum. Não é só abrir o arquivo quando você quer registrar uma informação, abrir para ler o arquivo também. Por exemplo, with open meu arquivo txt, agora em modo de R, de leitura, de read, beleza? As arquivo. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero printar o texto do arquivo. Então, printa para mim um arquivo.read. E aí ele vai ler as informações desse arquivo aqui. Beleza? E aí se eu pegar e rodar aqui, olha o que vai acontecer. Rodei, pum, ó. E aí, Lira? Tranquilão? Ele escreveu aqui pra mim, ele printou aqui pra mim o que ele leu do arquivo. Beleza? Então, galera, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês com a estrutura do with. Foi um vídeo mais curtozinho, mais direto ao ponto em uma estrutura específica. E eu quero saber, você gostou desse estilo de conteúdo? Se você gostou desse estilo de conteúdo, comenta para mim que você gostou, mas também se inscreve no canal, porque vai ter mais estilo desse conteúdo. É só você se inscrever no canal e comentar aqui para mim. Mas se inscreve no canal, que isso é importante. A gente quer bater várias metas aí de inscritos no canal e vai te ajudar também. Eu tô toda semana liberando vários vídeos de conteúdo de Python. Se inscreve no canal, um grande abraço, até a próxima.